Nessa breve apresentação, nós vamos recordar alguns conceitos de álgebra linear, para continuar o nosso estudo das soluções da equação diferencial linear x' igual a x. Nós vimos anteriormente que, dada uma matriz A de tamanho n por n, onde A é diagonalizável, ou seja, existe uma matriz Q invertível, tal que Q a menos 1 AQ é igual a D, uma matriz diagonal, então as colunas da matriz Q, dadas por VJ, elas geram uma solução básica, dada por SJ igual a E elevado a lambda JT vezes VJ, que é uma das soluções do sistema x' igual a x. Por outro lado, fazendo uso de que dEJ igual a lambda JEJ, uma vez que D é uma matriz diagonal, nós temos que AVJ igual a A vezes QEJ, uma vez que VJ é igual a QEJ, e isso é igual a Q vezes DEJ, uma vez que a matriz é diagonalizável e a matriz D ela comuta com a matriz Q. Então, DEJ, dado que ele é igual a lambda JEJ, D é diagonal, nós temos que isso daí é igual a lambda J vezes QEJ. E QEJ é igual a VJ, ou seja, lambda JVJ. Então nós chegamos à seguinte conclusão: A vezes VJ igual a lambda J vezes VJ, ou seja, sob essa matriz, cada um desses vetores específicos VJ, eles são levados a um múltiplo deles mesmos. Os vetores que possuem essa propriedade, esse tipo de invariância por uma matriz, têm um nome, o que nos motiva então a seguinte definição. Dada uma matriz qualquer e um vetor V de Rn, vamos dizer que esse vetor V é um autovetor da matriz se ele é diferente de zero e existe um número lambda tal que A vezes esse vetor igual a lambda vezes o vetor. Ou seja, a ação da matriz sobre esse vetor nada mais é do que um esticamento desse vetor, ou uma multiplicação por um número lambda. Nesse caso, nós dizemos que lambda é o alto valor associado a V. A gente acabou de ver então o que significa que cada vetor da matriz Q, da conjugação de A com a matriz diagonal, é necessariamente um autovetor de A, e ele define uma solução do sistema. Esse fato ele é mais geral, ou seja, qualquer autovetor de A gera uma solução. E a gente escreve então a seguinte proposição. Dado V um autovetor de A uma matriz n por n, com alto valor lambda, então x de t definido como sendo e elevado a lambda t vezes v, para t real, é uma solução de x' igual a x, com condição inicial x de 0 igual a v. E a demonstração desse teorema, dessa proposição, é trivial, uma vez que basta derivar x de t para obter que x' de t é igual a vezes x de t. De forma mais geral, cada autovetor V de A gera um subespaço unidimensional V que é invariante à ação de A. Esse subespaço ele é uma reta de vetor diretor V que é invariante pela ação de A. Isso significa que as condições iniciais da reta de V nunca saem de V, ou seja, dado qualquer W pertencente a esse subespaço gerado por V, é fácil conferir que W também é um autovetor de A. E, portanto, pela proposição acima, x de t igual a e elevado a lambda t vezes W é uma solução de x' igual a x. E x de t pertence ao subespaço V, para cada t pertencente a E. Ou seja, nós concluímos então que as combinações lineares de soluções também são soluções do nosso problema. E, portanto, o conhecimento de uma base de autovetores da matriz A fornece todas as soluções da equação diferencial x' igual a x. Bom, e aí com isso a gente vai ver que matrizes diagonalizáveis sempre possuem autovetores numa quantidade suficiente a ponto de formar uma base de Rn. A recíproca dessa afirmação que a gente acabou de ver também é verdadeira. Então, motivamos a proposição 1.4, que é a seguinte. Uma matriz é diagonalizável se e somente se existe uma base de Rn que consiste de autovetores de A. Ou seja, dado duas matrizes A e Q das matrizes reais de tamanho n por n, temos as colunas da matriz Q formam uma base de autovetores de A se e somente se Q é invertível
e Q menos 1AQ é uma matriz diagonal. A demonstração então segue a seguir. Se A VJ é igual a lambda J VJ, para cada vetor VJ de uma base de Rn, então a matriz D do operador T nessa base, ou seja, T, a matriz de T na base B, é uma matriz diagonal com entradas lambda1, lambda2, lambda-n. Para ver isso, basta inverter a ordem do argumento que a gente acabou de ver no começo da sessão. Então, se Q é a matriz dada pelas colunas montadas pelos vetores V1, V2, Vn dessa base, então A vezes Q vezes EJ igual a A vezes VJ, uma vez que QJ igual a VJ, e A vezes VJ, uma vez que VJ é um alto valor, alto vetor, nós temos que isso é igual a lambda J VJ, que é igual a lambda J vezes Q EJ. Assim, Q vezes lambda EJ é igual a Q vezes D EJ. Então, as colunas da matriz AQ são iguais às colunas da matriz QD. Portanto, A vezes Q igual a Q vezes D. E A é diagonalizável. Em particular, algumas matrizes com poucos autovetores linearmente independentes, elas não podem ser diagonalizáveis. A gente viu um exemplo de uma matriz 2x2 que tinha lambda na diagonal principal e 1 abaixo da diagonal principal, e ela não era diagonalizável, pois ela não tinha dois autovetores linearmente independentes. Outra definição fundamental para o estudo de autovetores de matrizes n por n é o conceito de núcleo. Então, dada uma matriz C, nós definimos o núcleo da matriz como sendo o conjunto dos vetores que a matriz leva no elemento nulo. Então, se a gente pensa que A vezes V é igual a lambda V, ou seja, V é um autovetor de A, então nós chegamos à conclusão de que A vezes V menos lambda vezes a identidade vezes V é igual a zero. Então, a ação da matriz A menos lambda I sobre V deve ser zero, ou seja, V pertence ao núcleo de A menos lambda I. Com isso, nós podemos definir o conceito de autoespaço. Ou seja, dado um alto valor de uma matriz, nós vamos dizer que V lambda é o núcleo de A menos lambda I, que é o conjunto dos vetores que tais que A vezes V é igual a lambda V. E esse subespaço vetorial é o autoespaço associado ao alto valor lambda. Cada um dos autovalores representa uma espécie de invariante geométrico, ou seja, um subespaço que é invariante pela ação de A. E ele é no mínimo unidimensional, porque ele sempre vai conter a reta gerada pelo autovetor associado. Um único autovalor define então um subespaço inteiro do Rn. Aqui então a gente tem uma proposição que resume alguns conceitos de álgebra linear relacionados a autovalores e autovetores. Então, dados uma matriz real e um número real lambda, as afirmações são equivalentes. Lambda é um autovalor de A. Existe um autovetor de A com autovalor associado a lambda. O núcleo de A menos lambda I é diferente de zero. A matriz A menos lambda I não é invertível, ou seja, o núcleo dela não contém apenas o elemento zero. E o determinante da matriz A menos lambda I é diferente de zero. Com isso, nós resumimos esse conceito de autoespaço, autovalores e autovetores com essas várias definições dos conceitos. O determinante de A menos lambda I, então, é uma função de lambda que é, no máximo, polinomial, uma função polinomial. E ele é chamado de polinômio característico da matriz. Esse polinômio é fundamental no estudo das matrizes, porque as raízes desse polinômio, na verdade, são os autovalores da matriz A. Isso se dá pela equivalência no lema anterior da frase número 1 com a frase número 5. Fica como exercício, então, encontrar os polinômios característicos e os autovalores de cada uma das matrizes abaixo. Notem que os polinômios característicos podem ou não ter raízes reais. Eles podem ter apenas um autovalor, dois autovalores ou até três autovalores nesses casos. Ou ainda eles podem não ter autovalores reais e muito menos autovetores associados a essa não existência de autovalores reais. Para matrizes 2x2, nós podemos observar que se uma matriz for genérica A, B, C, D, suas entradas, então o polinômio característico ele vai ser o determinante de A menos lambda I, ou seja,
ele vai ser o determinante de A menos lambda, B, C, D menos lambda, uma vez que nós subtraímos lambda da diagonal principal. Então, o polinômio característico tem a seguinte forma: A menos lambda vezes D menos lambda menos BC, ou seja, lambda ao quadrado menos A mais D vezes lambda mais AD menos BC. Se vocês observarem, A mais D é um objeto chamado o traço da matriz, que é a soma dos elementos da diagonal principal. E AD menos BC é o próprio determinante da matriz. Então, nós podemos escrever o polinômio característico como sendo lambda ao quadrado menos traço de A vezes lambda mais o determinante de A. E esses dois valores definem totalmente a característica do polinômio característico. Agora, se nós pegarmos o polinômio característico e em vez de utilizar a variável lambda como sendo um número real e substituirmos uma matriz B, uma matriz real de tamanho, aqui nesse caso 2 por 2, bom, a gente tem que definir um pouco, né, o que significa substituir uma matriz num polinômio. Então, uma potência de uma matriz, na verdade, vai ser a matriz multiplicada k vezes, a potência k. A matriz elevada a zero vai ser a matriz identidade e a matriz elevada a 1 vai ser a própria matriz. Com essas propriedades, nós podemos chegar a um fato incrível, né, extraordinário, que na verdade que a própria matriz satisfaz o seu polinômio característico. Então, o polinômio característico aplicado na matriz A, que é A ao quadrado menos o traço de A vezes lambda mais o determinante de A, isso daqui vai dar zero, onde zero é uma matriz, né, uma matriz nula 2 por 2. Esse resultado pode ser generalizado em um teorema de matriz de qualquer tamanho. Então, dada uma matriz de tamanho n por n, ela anula o seu polinômio característico. Ou seja, o polinômio característico da matriz aplicado nela mesma vai dar a matriz nula de tamanho n. Vocês podem consultar a demonstração desse teorema em qualquer livro de álgebra linear. Na verdade, né, vocês lembram que uma matriz real qualquer ela pode não ter autovalores. E, em particular, ela pode não possuir autovetores nem autoespaço. No entanto, cada autovalor que uma matriz tem garante a existência de pelo menos uma reta invariante pela matriz, e autovalores distintos garantem autovetores linearmente independentes, como pode ser visto no seguinte lema. Então, a demonstração eu vou omitir, mas vocês também podem achar em qualquer livro de álgebra linear e também pode ficar como exercício para vocês fazer essa demonstração. Mas nós podemos, por exemplo, resolver por uma contrapositiva, mostrando que, dados dois ou mais autovalores linearmente dependentes, eles têm pelo menos dois autovalores associados que são iguais. E assim nós concluímos o importante resultado que, se uma matriz tem n autovalores distintos, então ela é diagonalizável. Bom, se ela tem n autovalores distintos, lambda1, lambda2, lambda_n, ela tem os autovetores v1, v2, vn, que, por o lema anterior, eles são independentes. Ou seja, a gente tem n vetores independentes em Rn, e aí a gente tem uma base de Rn. Portanto, a matriz A vai ser diagonalizável. Vamos estudar brevemente o exemplo dessa matriz aí dada, que a gente tem alguns valores na diagonal principal e uma coluna que é diferente de zero. Então, o polinômio característico dessa matriz vai ser lambda menos 1 vezes lambda mais 1 vezes lambda mais 2, que coincidentemente são os valores da diagonal principal. Então, essa matriz ela vai ser, aqui uma vez que as raízes do polinômio característico são 1, menos 1 e menos 2, a gente vai ter que essa matriz ela é semelhante a uma matriz diagonal, cujas entradas da diagonal são 1, menos 1 e menos 2. E aí, essa matriz, então, é diagonalizável. Ou seja, a gente tem que, para achar um autovetor associado ao autovalor menos 1, nós fazemos a seguinte equação: A vezes V igual a menos 1 vezes o vetor V, onde V é um vetor que a gente quer achar com entradas A, B e C. Então, resolvemos o seguinte sistema e chegamos à conclusão que B igual a C, C é um valor real e 2A igual a menos C. Ou seja,
Um autovetor desse espaço pode ser menos meio, 1, 1. E aí o autoespaço gerado pelo autovalor menos 1 vai ser a reta cujo vetor diretor é menos meio, 1, 1. Outros conceitos importantes que nós vamos definir aqui são os de multiplicidade. Então, cada um desses autoespaços V, lambda j, que são autoespaços associados ao autovalor lambda j, eles têm uma dimensão d lambda j que a gente vai chamar de multiplicidade geométrica desse autovalor. E o grau do fator no polinômio, quando a gente pega o polinômio característico, fatora para cada autovalor diferente, esse grau desse fator associado ao autovalor lambda j, grau kj, é chamado de multiplicidade algébrica. Mas assim, a gente percebe que se a gente somar todas as multiplicidades geométricas de cada um dos autovalores e isso der o tamanho do espaço, ou seja, a soma das multiplicidades geométricas dos autovalores é o tamanho do espaço Rn, então a união das bases dos seus autoespaços, dos autoespaços associados a cada um dos autovalores lambda j, vai formar uma base do Rn inteiro, uma vez que as dimensões têm que bater. E aí, portanto, a matriz A ela é diagonalizável. Caso contrário, ela não vai ser diagonalizável. Uma vez que o polinômio característico tem grau n, nós também devemos relacionar a multiplicidade geométrica, que é o tamanho desses autoespaços, com as multiplicidades algébricas de cada autovalor. Um exemplo que nós vimos lá atrás era uma matriz 2 por 2, que ela tinha um único autovalor, lambda, mas que o subespaço gerado, o autoespaço desse autovalor tinha dimensão 1. E aí, portanto, a matriz não poderia ser diagonalizável. Bom, então depois de toda essa incursão na álgebra linear, essa revisão, fica resolvido o problema de encontrar a solução geral da equação diferencial x' igual a ax, com x de 0 igual a x0, quando é uma matriz diagonalizável. Ou seja, nós só temos que encontrar os autovalores de A, que dão a matriz diagonal, vão dar a matriz diagonal, D, e os autovetores associados aos autovalores, que vão dar as colunas da matriz Q, que vai fazer a conjugação entre A e D. Notem que se a matriz é muito grande, se o n é muito grande, o problema de encontrar autovalores e os autovetores pode ser muito difícil, uma vez que o polinômio característico ele vai ficando para graus muito altos, praticamente impossível de encontrar soluções. Mesmo com os recursos computacionais, isso pode ser computacionalmente custoso. Então, nem sempre é fácil a gente encontrar uma diagonalização de uma matriz muito grande. Então, a gente fica por aqui e continuamos na próxima apresentação, em que falaremos de generalizações desses conceitos de autovalores e autovetores para casos complexos e outros casos que a gente vai ver.